Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de acionamentos elétricos. O tema dessa aula é sobre o dimensionamento dos componentes da partida estrela-triângulo. Como já estudamos anteriormente sobre o método de partida estrela-triângulo, ele utiliza-se de três contatores. O primeiro é o contator principal, o K2 é o contator que faz o fechamento em triângulo e K3 faz o fechamento em estrela. Vamos pegar um exemplo de motor e fazer o dimensionamento dos contatores e das proteções contra curto-circuito e sobrecarga. Aqui temos o trecho de um diagrama de força de uma partida estrela-triângulo, onde temos aqui o contator K1, K2 e K3, e também o relé térmico ou relé de sobrecarga em série aqui com K1, fazendo a proteção do motor elétrico. Em relação ao dimensionamento de K1 e K2, vamos considerar a corrente de fase. Ou seja, quando K1 e K2 estiverem acionados, o motor vai estar fechado em triângulo e a corrente que cada contato vai estar submetido vai ser a corrente de fase. Como o fechamento vai estar em triângulo, vai ser a corrente do motor, que é a corrente nominal, dividido por raiz de 3, chegando a aproximadamente esse valor de 0,58 vezes a corrente nominal. Considerando um fator de proteção para garantir que não vai ficar subdimensionado de 1,15, ou seja, de 15%, ficaria 1,15 vezes 0,58 vezes a corrente nominal, para fazer aqui o dimensionamento de K1 e K2. Em relação ao contator K3, sabemos que ele é acionado assim que o motor parte para fazer a ligação em estrela, depois ele é desconectado. Lembrando também que a partida estrela-triângulo diminui a corrente de partida em 3 vezes. Então vamos considerar, para fazer o cálculo do dimensionamento de K3, a corrente nominal dividido por 3, chegando ao valor de 0,33 vezes a corrente nominal, e com o fator aqui de 15%, a fórmula final vai ficar assim: 1,15 vezes 0,33 vezes a corrente nominal. O relé térmico também vai estar submetido à corrente de fase do motor, então vamos pegar a corrente nominal e dividir por raiz de 3, e a corrente de ajuste do relé térmico vai ter que estar nessa faixa aqui de corrente. Em relação aos fusíveis, temos que considerar o tempo de fusão do fusível para garantir que ele não vai abrir durante a partida, porque temos aquela corrente, um pico de corrente na partida do motor. E também temos 3 situações que devemos atender. A primeira situação é que a corrente do fusível deve ser maior ou igual a 1,20 vezes a corrente nominal. Então temos que fazer esse cálculo, encontrar esse valor, e a corrente do fusível vai ter que necessariamente ser maior ou igual a esse valor. E também devemos verificar no manual a corrente de proteção máxima indicada pelo fabricante para a proteção dos contatores e também do relé térmico em situação de curto-circuito. E o valor da corrente do fusível vai ter que ser menor ou igual ao valor de corrente indicado para a proteção nesses casos aqui. Isso vale para o contator e também vale para o relé térmico. Exemplo de motor: potência de 10 cavalos, relação IP sobre N de 7,9, tempo de partida de 12 segundos e corrente nominal em 380 volts de 14,9 amperes. Realizando os cálculos, vamos chegar a um valor aqui de 9,9 amperes, ou seja, 1,15 vezes 0,58 vezes a corrente nominal, que é 14,9, e o contator que vai atender esse requisito, com a classe EC3, com a corrente nominal de emprego de 12 amperes, é o CW-C012, ou seja, 12 é maior do que 9,9 amperes
Então está atendendo a esse requisito de corrente. Em relação ao contator K3, realizando os cálculos, 1,15 vezes 0,33 vezes a corrente nominal, que é 14,9, chegamos ao valor de 5,7 amperes. O contator com a classe AC3 e a corrente nominal de emprego de 7 amperes é o CWC07, ou seja, 7 amperes maior que 5,7 amperes, então está atendendo também a esse requisito. Já o relé de sobrecarga, o RW171D, com a faixa de 7 a 10 amperes, está atendendo aos nossos requisitos, pois, como falamos anteriormente, o relé de sobrecarga vai ficar sujeito à corrente de fase, que seria a corrente nominal dividida por raiz de 3, vai dar aproximadamente 8,6 amperes, e está dentro desse valor da faixa de ajuste desse relé de sobrecarga, que vai de 7 a 10 amperes. Já sobre os fusíveis, o primeiro critério nos diz que a corrente do fusível deve ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal. Fazendo os cálculos, chegamos a um valor de maior ou igual a 17,9 amperes. Na tabela dos fusíveis NH, o fusível que atende a esse requisito é o fusível de 20 amperes, também o de 25, que o material escolheu. Porém, o de 20 também está atendendo a esse critério, porque ele é maior do que 17,9 amperes. Em relação ao tempo de fusão virtual do fusível, temos que calcular a corrente de partida dele. A corrente de partida vai ser IP sobre N vezes a corrente nominal, mas também temos que dividir por 3 por conta de ser uma partida estrela-triângulo, onde o motor parte com uma corrente 3 vezes menor, chegando no valor de 40 amperes. Com um tempo de partida de 12 segundos, é só traçar o gráfico e a curva que atende minimamente a essa situação é a curva de 16 amperes, porém não podemos escolher esse fusível 16 por conta da primeira situação, que exige que a corrente seja maior ou igual a 17,9 amperes. Então, mais uma vez, o fusível de 20 amperes está atendendo, o de 25 também. Agora, sobre a segunda situação, que é a corrente de proteção contra curto-circuito, dois contatos principais do contator, para a coordenação tipo 2 é de 25 amperes. Então a corrente do fusível deve ser menor ou igual a 25 amperes. Novamente, o fusível de 20 e também o de 25 amperes estão ambos atendendo a essa situação 2 também. E na situação 3 a mesma coisa. Para proteção do relé térmico, a corrente é de 25 amperes, a corrente máxima indicada para proteção em caso de curto-circuito. E novamente o fusível de 20 e o fusível de 25 estão atendendo aos requisitos. Com isso a gente encerra aqui a aula sobre dimensionamento dos componentes. Dimensionamos aqui o contator K1 e K2, que seria o contator escolhido CWC012, o K3, que seria o contator CWC07, o relé de sobrecarga, que seria o RW171D, e o fusível, que seria de 20 amperes ou de 25 também, como está indicado aqui no material.